Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Oi, Natália, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Então tá bom. Pessoal, a gente começaria agora, né, às 4h30. A moderadora dessa sessão é a Helena Nobre. Eu cheguei a mandar um e-mail para ela confirmando a sessão, o horário, a participação, e estava tudo certo. Então, se a gente puder aguardar mais uns 5 minutinhos, que ainda tem um pessoal para entrar das próprias apresentações, né? Caio, do seu trabalho entra mais alguém? Dos autores? Não, não, só eu, viu? Tá, perfeito. Samara, do seu, também só você? Aí agora que saiu o microfone. Sim, é só eu. Foi. Tá bom, perfeito. Tá, falta só então a Graciele, que é do último trabalho, e a moderadora. Acho que a gente pode aguardar até 35, pelo menos, né? Isso, vamos aguardar, porque daqui a pouco capaz que ela chega, tá? Tá. Às vezes tá com um problema de conexão tá ruim, ou no login também.
Boa tarde, estão-me a ouvir? Boa tarde, Boa fala tarde. Helena Sim, Nobre. Tarde, Eu, sim. eh, Tarde. peço, peço desculpa pelo meu atraso, mas eu tive aulas e aceitei isto e vim ainda de Aveiro, estou neste momento no Porto e apanhei muito trânsito, pronto. Pensei que conseguiria chegar mais cedo. De qualquer forma, tenho tido dificuldades técnicas também, portanto, neste momento eu não consigo ligar o meu vídeo, não sei porquê. E eu tenho vídeo, portanto tenho câmara, não sei porque é que a minha câmara não está a funcionar. Isabela, se me puder ajudar, Oi, porque tudo bem? tudo bem? Eh, Tudo certo. Obrigada. Eu de facto vou sair, vou tentar entrar novamente, porque não é normal que eu não consiga, não consiga ver, portanto eu tenho câmara, ainda há pouco tempo estive em reuniões, não é? Portanto, está bem? É possível? Certo. É possível. Você quer que a gente vai aguardar então Se não se essa importam, porque eu transferência. estou a tentar perceber porque é que eu não consigo. Eu vou sair. Uhum. E agora já me veem. Eu já, eu já me vi, mas Agora sim. Agora deu agora sim. certo. Uhum. Muito provavelmente era eu que tinha isto desligado aqui a câmara com as pressas. Bom, estão-me a ver muito mal, não estão? Um pouco escuro a luz. Não sei, será do meu lado. Deixem-me lá ver só se eu consigo resolver isto. Aí, pronto. Agora está Agora sim, ótimo, tá? tá ótimo. Boa tarde a todos. Muito Boa tarde. bem-vindos. E mais uma vez, muitas desculpas, mas estive realmente a dar umas aulas que gosto muito de dar e quis muito fazer isto a partir do Porto porque tenho melhores condições aqui portanto, eu sou professora na Universidade de Aveiro. Hum, eh, e de facto fiz tudo para vir, vim assim a alta velocidade com o meu carrinho e apanhei-me trânsito e pronto. Mas estou aqui e consegui. Foi mesmo chegar e conectar-me. Bom, eu já estou apresentada, portanto sou Helena Nobre e já colaboro com o CMEAD há muitos anos, daí que fiz muita questão e sou líder do tema ao qual vocês aderiram. Este ano mudou um bocadinho este tipo de novos negócios, o mercado aspiracional, etc., a experiência de consumidor, etc. E, portanto, eu faço muita questão de fazer esta moderação, portanto, daí que não quis relegar não, delegar noutra pessoa e pronto, todo este esforço. Quero agradecer antes de mais à Isabela pelo apoio que nos vai dar aqui e para não haver mais atrasos, eu sei que o primeiro artigo é Feeling Believing, está correto, não é? Depois a Study on Emotional Appeals Psychological Distance. A gente não está conseguindo te ouvir muito bem, Helena. Ai, não? Então espera lá. Agora sim, mas quando você vira para o outro lado, acho que fica muito longe do microfone. O que é que eu ia propor? Ia propor que o primeiro artigo, que é Is Uhum. Feeling Believing, a Study on Emotional Appeal, Psychological Distance and Individual Perceptions of Climate. Julgo que disse bem, não era isto? O primeiro autor que vai apresentar, como eu não vos conheço, apresenta o artigo, tem 15 minutos, depois tem comunicação, o marketing católico como ferramenta evangelizadora. O terceiro é o papel do Customer Experience Management na percepção de valor em software, que foi submetido à minha linha temática, e por fim a inteligência
por fim, sim, inteligência artificial e internet das coisas na experiência de compra de varejo, uma análise de percepções de gestores e consumidores, também submetido na minha linha temática. Pronto. E então pedia-vos que fizessem de seguida. E no final fazemos uma discussão todos e de todos os artigos, se vos parecer bem, está bem? E apresentam-se. E passo-vos a palavra. Muito bem. Então vai, Ótimo. primeiro. Ó, Obrigada. primeiro, então, quem vai apresentar é o Caio. Caio, eu vou cronometrar aqui os 15 minutos e eu vou Tá mandando no certo. chat quando faltar 5, 2, tá bom? Perfeito. Tá Tá ok. ótimo. Ah, então, logo de cara, boa tarde a todos, né? E desejar uma boa sessão para todos nós e que seja bastante proveitosa. Vocês estão vendo aí a apresentação? Tá em tela cheia? Só para A confirmar. gente tá vendo, mas não tá em tela cheia ainda. Pronto, agora Isso, foi, né? agora foi. Bom, logo de cara, boa tarde, né, novamente. Esse aqui é um trabalho do nosso grupo de pesquisa aqui da UES, Universidade Estadual do Ceará, certo? Sentir é crer, um estudo sobre apelos emocionais, distância psicológica e percepções individuais sobre o clima, ok? Bom, a gente parte de um pressuposto de que a aceitação científica sobre as mudanças climáticas é bastante alta, contudo, essa preocupação ambiental ainda é pequena quando a gente pensa ao nível do consumidor, certo? E também a gente parte de um pressuposto de uma dissociação entre o saber, o cognitivo e o sentir, que seria o emocional. Então, pensando nisso, a gente traz os apelos emocionais, que eles têm efeitos diferentes, né? Os apelos emocionais negativos e positivos, eles não atuam de maneira igual, certo? E também uma coisa interessante que a gente achou seria a distância psicológica. Geralmente a gente percebe problemas mais próximos, a gente tende a ter uma visão diferente de problemas mais distantes da gente. Então, com isso, a gente constrói um modelo de estudo baseado em emoção versus distância psicológica, impactando no risco climático e na percepção climática, certo? Bom, o objetivo do nosso estudo é identificar a influência de apelos emocionais positivos e negativos sobre a percepção individual quanto às mudanças climáticas e ao nível de percepção de risco, considerando também o efeito moderador da distância psicológica, representado por diferentes cenários comunicacionais. Nós separamos as hipóteses em duas perspectivas. Primeiro, a gente pensou nos apelos emocionais impactando a percepção climática individual e a percepção de risco climático. E, em um segundo momento, a gente coloca a distância psicológica como moderadora. Então, a gente retoma os apelos emocionais nessas percepções, adicionando-se a distância psicológica. Bom, nós fizemos 5 estudos experimentais, certo? Essa aqui é a visão geral. A gente parte de um primeiro estudo onde a gente faz uma manipulação dos efeitos dos apelos, certo? Dos efeitos dos apelos. Geralmente esse estudo já foi feito em outros estudos, é quase um teste de eficácia desses apelos, que é sempre interessante a gente fazer para reforçar a teoria desses apelos na literatura. No segundo, a gente faz um teste com a distância psicológica. No estudo 3, a gente testa as valências, apelos negativos, positivos e informativos. No 4, a gente adiciona novamente a distância psicológica, e no 5, a gente faz um geral, seria todos os apelos, juntando com a distância psicológica. E aí eu vou destrinchar um por um aqui para a gente explicar direitinho. Como eu disse, o primeiro a gente fez uma amostra de 70 pessoas, within subjects, certo? Então, nesse aqui a gente queria ver se de fato a emoção era vista ou percebida pelo respondente como estava sendo manipulado. Então, em cada apelo a gente conseguiu transmitir a emoção que a gente queria, certo? No estudo 2, a gente, novamente com esses 70 participantes, fizemos a diferença entre a distância psicológica, a gente dividiu entre anúncios que estariam mais perto e anúncios mais distantes, né? Então, as pessoas conseguiam perceber, de fato, houve diferença de médias quando
A manipulação era local, abstrato. Nesse caso seria perto, distante. A gente chamou de local, abstrato. No terceiro estudo, já com 578 respondentes, certo? A gente fez uma diferenciação entre os apelos negativos, positivos e o informativo. Lembrando que o negativo, a gente tem um apelo de medo e culpa. No positivo, orgulho e alegria. E o informativo seria como se fosse o grupo de controle da gente. Os resultados foram que os apelos negativos, eles são maiores que os positivos e os positivos são maiores que os informativos, certo? Então, os apelos emocionais sim aumentam as percepções individuais climáticas e os negativos são mais eficazes. No quarto estudo, diferente do terceiro, a gente adiciona a variável de distância psicológica. Então, a gente faz esse modelo 2 por 2, certo? Os resultados foram que os cenários locais têm uma maior percepção de risco e também a percepção climática, e os apelos negativos eles são maiores que os positivos. Então, o efeito emocional mais forte quando o cenário é próximo. Conclusão é que a distância psicológica ela modera o impacto dos apelos. Então, quando o indivíduo percebia que aquele anúncio estava mais perto dele, ele aumentava o seu risco climático e sua percepção individual. E, por fim, pensando em fazer como se fosse o estudo geral, a gente colocou todos os apelos e entre o local e o abstrato, certo? Novamente, a gente pode perceber que os apelos negativos eles são mais fortes do que os apelos positivos, tem a diferença. Contudo, os apelos positivos, quando estão em cenários abstratos, eles tendem a ser mais resilientes, né? Eles têm uma queda menor do que os apelos negativos. A conclusão é que os apelos negativos eles são muito mais eficientes em contextos próximos. Contudo, quando o anúncio ele é mais distante do indivíduo, o apelo positivo pode ser mais interessante. E aqui é a discussão geral, para a gente sintetizar um pouco desses 5 experimentos, porque é muito experimento. O efeito combinado. Emoções e distâncias psicológicas, elas moldam as percepções climáticas de forma integrada. Os apelos negativos, medo e culpa, eles são mais eficazes em contextos próximos, intensificam a percepção de risco e engajamento imediato. Apelos positivos, orgulho e alegria, eles são mais resilientes à distância, favorecendo o engajamento sustentável de longo prazo. A proximidade psicológica, ela amplifica as respostas emocionais, aí a gente confirma a teoria do nível de construção. E a diferença entre percepção individual e percepção de risco climático, as emoções atuam de forma distinta em cada dimensão. Implicações: segmentar mensagens conforme emoção e distância percebida. Apelos negativos são mais eficazes em contextos locais ou concretos. Apelos positivos são melhores para mensagens globais e de longo prazo, ou seja, mais abstrato. Evitar o uso indiscriminado de medo e culpa em contextos distantes pode gerar reação defensiva. Considerações finais. O impacto emocional depende da proximidade percebida do problema. Os apelos negativos mais eficazes em proximidades, positivos mais eficazes à distância. Confirma o papel moderador da distância psicológica. Limitações: tratamento unidimensional da distância. Pesquisas futuras podem adicionar essa questão espacial ou temporal social. E futuras pesquisas testar a dimensão específica da distância, como eu falei. Efeitos duradouros, intensidade emocional dos indivíduos, certo? Aqui as referências que eu utilizei nessa apresentação. Aqui eu trago a imagem do nosso grupo de pesquisa, que a gente estuda estudos estratégicos, consumo e sustentabilidade, e esse artigo já está na segunda rodada do Journal of Environment Psychology, fator de impacto 7, certo? Muitíssimo obrigado, acho que apresentei bem rápido aqui. Muito obrigada. E eu vou pedir, obrigada, ok. Vou pedir a próxima, quem é que vai apresentar a seguir, que eu. E O depois então seguinte discutimos. seria o Conectando Fé e Comunicação, mas a Graciele não está com a gente, então eu vou pedir para a Samara prosseguir, por favor, Então passa para o. para o papel de Customer Experience. Muito bem, que este foi submetido. Nossa, eu já Muito estava bem, Samara. preparada para não ser eu. Já estava tranquila que não era eu.
Tudo certo. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Tudo certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do papel da gestão da experiência do cliente, que é o CXM, né? Então, Customer Experience Management. Eu vou compartilhar minha tela e começar a falar o porquê que eu escolhi esse tema e o que que eu tenho para falar sobre. Então, deixa eu só ver essas tecnologias que eu preciso ver aqui, compartilhar. Essas tecnologias, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver minha tela inteira ou vocês estão vendo só a introdução aqui, A as minhas inteira. opções? Tela inteira, né? Série inteira, já tá certinho. Pode iniciar. Tá. Tá show, então. Então, o que que eu tenho para dizer inicialmente sobre a questão do papel do Customer Experience Management? Eu fiz ele junto com o meu orientador, então ele se tornou o meu coautor, né? A gente conseguiu dividir essas figurinhas. Ele já é mestre em relações internacionais, então ele que me deu esse apoio para conseguir construir esse artigo. Eu fiz ele para a conclusão da minha faculdade de engenharia de produção. Então hoje eu sou formada e eu fiz esse artigo para essa validação, né? Então, de início, eu gosto de dizer o porquê que eu escolhi esse assunto. Hoje, o mercado de software, ele está cada vez mais avançando, então já é uma forma significativa, é uma das áreas que mais cresce no ambiente brasileiro, então, segundo a Associação Brasileira de Softwares, em 2020, o Brasil já ocupava o nono lugar do ranking mundial de investimentos em TI, e é um setor que, de 2020, né, em diante, ele já aumentou 22,9%, o que em questão de valores é mais de 200 bilhões de reais só em investimentos sobre software. Esses dados eu sempre busco do ABS, tá? Ele é uma Associação Brasileira de Softwares, ele tem os dados divulgados, tá? Então, é sempre um local que eu gosto de pesquisar. E para a gente entender, só em um ano, esse é um setor que tende a crescer 10%. Então, imagina, daqueles 200 bilhões, ele cresce mesmo assim a cada ano de uma forma, de uma crescente, né? Entretanto, quando a gente pensa em software, a gente pensa principalmente o que as empresas valorizam para comprar um software. Então, junto com essa indagação, ainda o que softwares no Brasil, né, que essa entrega, o que eles pensam na questão de gestão dessa experiência, né? Então, não só entregar o produto, mas também como que eles fazem esse cuidado para entregar o software. Então, nesse contexto, eu tive como objetivo, né, compreender o que é a gestão de experiência do cliente, que forma que ela contribui para o aumento de... Deixa eu só... Ai, gente, vocês estão na minha coisinha aqui, não é por nada, é só porque eu não estou mais conseguindo enxergar minha tela, agora sim. Vocês estão continuando a ver, é só porque para mim cortou. Sim? Tá. Então, no contexto, o presente projeto, né, ele tem como objetivo compreender a gestão da experiência do cliente e como que ela contribui de forma direta para o valor que é entregado para esses clientes, né, do mercado B2B. Então, eu trabalho nesse setor hoje, esse foi um dos pontos principais do porquê que eu escolhi a questão de softwares, tá? Então, já vou contextualizar, porque depois os resultados da minha pesquisa vão ser baseados em empresas que eu conheço, tá? Então, de início, o que é o valor? Tá? O valor, ele é um termo que pode ser definido de diversas formas. Ele foi um termo que foi usado a primeira vez em 1991, então, Murray, ele foi um dos criadores desse termo, da questão do Customer Experience, né? E ele dizia que o valor pode ser definido como uma razão ali entre benefício e esforço. Então, o que ele vê de melhora e o que pode oferecer, né? E disso começa algumas vertentes, principalmente aqui eu me baseei para conseguir entender o que era o valor. Então, a teoria do valor é uma teoria que foi construída lá em 1991 por esse autor e por mais alguns, onde eles identificam 5 tipos de valor, né, que podem influenciar na decisão de compra desses consumidores. O valor funcional, ele é um deles que principalmente é baseado na prática e no desempenho que o produto vai fazer. Então, o produto, no caso, o software, a gente consegue ainda dividir entre
entre tangível e intangível, né? Então, tangível é aquilo que a gente consegue pegar como uma latinha, intangível é aquilo que a gente percebe, né? Que é abstrato, entre aspas. O software, ele fica entre os dois, porque ele é um produto, você compra ele, mas ao mesmo tempo você não tem esse tatável, né? Tateável. Então, esse valor funcional, ele mostra exatamente o que é baseado, né? Então, a prática desse produto ou desse serviço que são entregues. O valor social, ele vai estar relacionado principalmente ao status do serviço. Então, por exemplo, o que a empresa oferece, o que ela tem de marketing, o que ela tem para mostrar além do produto, né? O valor emocional, que é um dos apelativos ali, que nem o Caio estava comentando, né? O valor emocional, então, ele é associado principalmente a esses sentimentos da experiência, que eles são gerados na hora que a gente compra um produto ou um serviço. E o valor epistêmico é o que está ligado à curiosidade. Então, quando a gente vê alguma propaganda, o porquê que aquilo dá uma vontade de comprar, dá uma vontade de conhecer a mais. Então, essas teorias do valor, dos valores, elas começam a mostrar que o cliente, hoje em dia, e não só nos tempos de agora, mas desde 1991, o cliente não quer mais só o produto, ele começa a querer também entender o todo, né? Então, no contexto de B2B, que software geralmente são vendidos de empresas para empresas, o valor funcional, então, ele é o que refere a essa capacidade do software de resolver problemas de engenharia. Então, o primeiro valor é esse ponto. O valor social, ele vai estar relacionado à reputação da empresa fornecedora, ou seja, eu que entrego, eu preciso ter uma reputação e as pessoas têm que se sentir confortável com isso, né? Então, o valor emocional se conecta também a essa questão de entender a experiência do cliente e poder oferecer um bom serviço. E o epistêmico, então, fica principalmente para a parte ali de marketing, de trazer essa novidade do produto. Então, entendemos o que é valor, isso foi um dos pontos principais, conseguir compreender o que o cliente está precisando, né? Então, o que ele tem de vontade de ter experiência, o que ele vai ter de experiência quando adquire esse produto, e daí começa a gestão dessa experiência. Então, a gente tinha muita questão de relacionamento antes, né? Então, a venda era CRM, né? Era a Customer Relationship Management, então era a gestão do relacionamento. E de alguns tempos para cá, isso começou a mudar pela questão de sempre validar a experiência. Então, a experiência em si, ela tem múltiplas definições, né? O conceito de Customer Experience também foi um que veio um pouquinho depois do Customer Experience normal, né? Da experiência do cliente citado, mas esse conceito de ser utilizado como um item, né? Isso foi mostrado um pouquinho depois, e ele falava principalmente sobre como que a gente vai fazer as estratégias de centralização desse cliente. Então, o gerenciamento, ele tem como objetivo toda a jornada. Então, por exemplo, a gente tem a pré-vendas, a venda e o pós-venda. Então, a gestão dessa experiência, ela vai ser desde quando o cliente tem aquela percepção de valor, desde quando ele fica entusiasmado com aquilo, até ele realmente comprar o software e o que a gente vai dar de resultado do pós. Então, esse ciclo inteiro, ele precisa ser cuidado, né? A gente precisa ter essa gestão. Então, o CXM é exatamente esse ponto. E aí, com isso em mente, então, a gente sabe que o mercado B2B ele é diferente de B2C, a gente tem ali a teoria do valor, ela se aplica de formas diferentes, né? A gente vai ter o valor emocional, com toda certeza, mas a gente vai estar falando de um PJ, né? Não vai mais estar falando de um CPF. Então, ele realmente preza por essa questão de entrega, né? E para isso, eu fiz entrevistas com 4 empresas diferentes e com alguns setores que são parecidos, mas eles olham para locais diferentes. Um deles é a gestão de TI, então foi uma empresa que eu conversei aqui do Rio Grande do Sul. A outra entrevistada, ela era uma engenheira de produção, então, que nem eu, a gente conseguiu dissertar bastante sobre isso. Outra era de relações públicas e, por fim, era uma gestora comercial. Então, eu fui pegando um de cada ponto, o que vem antes do pré-vendas, a venda e o pós. Então, nesse estudo, é realmente esse ponto da gente conseguir compreender o que cada um pensa sobre isso.
Então, a questão do valor foi um dos pontos que eu perguntei já logo de início, o que é que cada uma dessas empresas, né, entende como valor. Então, para conseguir fazer esse paralelo com o que eu pesquisei. E um dos entrevistados falou que o valor, ele é a tecnologia e inovação dos softwares. Então, as soluções, elas são reconhecidas no mercado, mas principalmente quando tem uma estrutura de empresa, que conta daí com diversas áreas, processos bem definidos, para atender o cliente. Então, já logo de primeira, esse foi um dos pontos que eu consegui fazer um paralelo. Por quê? A gente tem, né, como, só queria ver se você disse que eu estava atrasada, acho que não, né? A gente tem que o valor, então, tem as 4 teorias lá, né? Cada uma delas tem um valor diferente. E quando a gente fala de software, esse já foi um dos principais pontos que a entrevistada citou, que a empresa ela começa a ser reconhecida quando ela tem uma estrutura. E o terceiro desculpa, o terceiro entrevistado, ele fala que os clientes valorizam principalmente a qualidade do serviço. Então, precisa ter o preço justo, mas o atendimento ao cliente também tem que ser eficiente, tá? Então, além de reputação, fatores cruciais aí que a empresa consegue atender. Após isso, foi um dos pontos mais direcionados. Então, se a empresa tem esse cuidado com a gestão da experiência do cliente, né, e como essa experiência funciona na empresa. Então, uma das entrevistadas falou que no nicho, né, delas existem muitas normativas e que elas precisam atender todas e focar nesse atendimento para adaptar os padrões, sistemas, formas de retorno. O primeiro entrevistado, então, ele comentou que ele acha que sempre teve esse cuidado com a gestão do cliente, mas que hoje em dia ele vê bem mais isso acontecendo. Então, era algo que eles não davam bola antes, mas agora eles notaram que o feedback é uma das coisas que eles estão prezando mais. Então, esse pós-venda começou a ter um cuidado maior. E principalmente o que casa as duas informações, né, que são os desafios da gente conseguir gerir essa experiência. Então, um dos entrevistados comentou que o desafio é conseguir atender a expectativa. Então, o primeiro pilar, né, a gente ter o estigma de conhecer o produto, vender o produto, e daí sim começar o pós dele. E já no início, né, como ele falou, começa uma experiência, ele não quer que comece uma experiência negativa, né? Então, a área de CX e de CS, né, ela tem esse objetivo de juntar a definição do produto. O outro entrevistado falou que os desafios vêm principalmente na necessidade de customizar esses itens, né, esses produtos para diferentes clientes. E daí ele até falou, né, no meu caso, diferentes produtos de serviço e serviços. E, além disso, né, conseguir adaptar essas mudanças constantes na exigência de mercado dessas organizações. E eu quis casar, então, esse último item para a parte do final, que é o impacto que essa gestão pode colher. Então, até para o entendimento, os entrevistados, todos eles eram empresas que têm esse cuidado com a gestão, né? Eles têm um setor ali, ou estão no setor de CS, né? E estão indo para um CXM. E um deles cita que, quando a gente fala do CS, né, então uma etapa antes, a gente está falando de olhar para o cliente, e quando a gente está falando de CX, a gente está olhando, até falou de uma forma engraçada, né, poxa, como é que eu trabalho minha melhoria de processo para que aquelas experiências, elas melhorem, né, elas tivessem uma melhora. Hoje, tem uma gestão principalmente na nutrição de notas, detratoras e neutras, e o CX trouxe alguns pilares como escutar o cliente, empatia, resolver problemas e mostrar como ele é protagonista, né, nessa situação. E o último que eu gosto muito é a grande sacada foi o cliente conseguir chegar até nós, principalmente quando ele estava pensando em cancelar e a gente conseguir ser mais proativo, né? Então, a ideia era criar um processo similar de atendimento dentro da empresa, como se fosse o jeitinho da empresa de falar. E o setor de CX passa por não só olhar o cliente numa área de pós-venda, mas também o cliente desde a entrada dele. Então, o que eu trouxe de conclusão para isso? Tá? A gente sabe que o CX é uma coisa que cresceu, agora ele é um CXM, né? Ele é a gestão. Antes a gente tinha em muitas empresas a questão do CRM,
que para quem não conhece é o que causa, é o que faz as empresas terem um local para conseguir filtrar desde leads, né, desde a entrada de possíveis compradores até a venda desse item e alguns cuidados do pós. Mas era um pouquinho mais filtrado, né? Enquanto agora, ai, eu tenho que terminar. Enquanto agora ele está mais, então, trazendo tudo isso. O que eu quis trazer aqui, o CXM, ele ajuda principalmente em empresas B2B e em setores de tecnologia em destaque, porque ele traz, então, essa ideia de não só vender um item que é caro, que é um software, mas conseguir fazer com que o cliente se sinta acolhido e ter a própria imagem da empresa nesse processo. E eu vou desligar, porque senão eu vou ultrapassar o tempo. Mas é principalmente isso, gente. Muito bem, obrigada, Samara. E a próxima, eu continuo a faltar, não é? Isabela, Entrou um novo participante aqui com um nome diferente. Eu não é a Graciele, mas eu não sei se é alguém desse trabalho que está com o eu já nome agora. Séries. eu- Você consegue me escutar? Séries, você está com a gente? Sou só ouvinte. Ah, só Muito bem. ouvinte. Tá bom, obrigada. É. Muito Então, o bem, a próximo. nossa querida audiência. Pronto, isso mesmo. Diga, Isabel, vá. Então, o Isabela. próximo é o meu. Muito bem. Vou Que compartilhar é aqui com vocês. a Que é o Isabela que vai. Inteligência É isso. Artificial, Internet das Coisas na experiência de compra no varejo, uma análise das percepções dos gestores e consumidores. Muito bem, então vamos lá. Certo. Hum. Pronto, está em tela cheia, né? Isabela, você quer que eu vá te avisando? Ah, se você puder, Rosana, eu agradeço. Que aí eu Tá já bom, nem então. faço isso aqui, então. Tá bom. Obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Esse é o meu tema de trabalho. A gente tem aqui também na sessão a Natália, que foi minha orientadora e também minha coautora nesse trabalho. Vou passar aqui para vocês um pouco sobre a introdução, né? Então, contextualizando da onde surgiu o tema e por que que ele está sendo abordado. A gente sai de um panorama de crescimento do e-commerce, né, do comércio digital, principalmente no Brasil. A gente tem um crescimento mundial de maior tempo, mas no Brasil isso é algo mais recente. Então, muitos brasileiros tiveram um primeiro contato com o e-commerce durante a pandemia, que a gente tem há 5 anos. Então, foi um crescimento exponencial dentro de um curto prazo. Se por um lado o e-commerce estava crescendo muito na pandemia, o varejo físico estava sofrendo demais. Primeiramente pelo lockdown, depois pelo custo mesmo de manter a operação, e a gente tem essa questão da experiência personalizada, né? O excesso de personalização foi algo que atraiu os consumidores, que trouxe um novo motivo para essas compras, um novo apelo para o consumo, e o varejo físico estava ficando atrás disso. Então, a gente vê uma corrida do varejo físico no mundo, mas esse estudo ele traz um recorte Brasil, do uso de tecnologias para alcançar essa experiência personalizada que o e-commerce já oferece. E esse trabalho vai falar de duas tecnologias específicas, que é a inteligência artificial e a internet das coisas, que permitem coletar dados desses consumidores e adaptar o atendimento do varejo físico em tempo real, ou seja, no momento que ele está ali na loja, na sua jornada de compra. E um dos motivos de seguir com esse projeto foi porque a gente não achou muitos estudos que comparassem a visão técnica, então do time de TI, do pessoal que está ali no dia a dia implementando essas soluções e trazendo essas soluções para o varejo, e a percepção do consumidor, que é quem está usando essa tecnologia no dia a dia. Aqui um pouquinho sobre o problema de pesquisa, então a gente quis trazer qual é essa percepção dos gestores de tecnologia, né, e do consumidor quanto ao uso da internet das coisas, da inteligência artificial e da internet das coisas na experiência de compra dentro do ambiente do varejo físico. O objetivo geral era analisar comparativamente essas percepções do uso das tecnologias, e os objetivos específicos a gente tinha como identificar os benefícios e as barreiras percebidas, tanto de um lado quanto do outro, né, tanto pelos profissionais quanto pelo consumidor,
avaliar o impacto dessas tecnologias na experiência de compra e comparar a expectativa desses profissionais e dos consumidores quanto às tecnologias. Falando um pouco sobre fundamentação teórica, a gente tem 3 eixos principais. Um foi definição de experiência de consumo. A experiência de consumo ela é tratada há muitos anos pelo marketing e ela vem mudando um pouco, mas há muitos anos ela parte desse eixo que eu coloco aqui, que é o foco em emoção, percepção e engajamento. Então, o que eu consigo despertar durante esse processo de experiência, durante o processo de compra, para que eu consiga tornar em uma experiência de consumo. O outro ponto relevante de fundamentação teórica foi a questão do uso da inteligência artificial no varejo. Então, para que ela já está sendo utilizada? E aí a gente acha muitos autores já falando sobre a personalização, a automação e para análise de comportamento. E da internet das coisas no varejo, a gente também tem autores que já trabalham com a questão da conectividade, o monitoramento e as lojas inteligentes, né, que são esses ambientes conectados em que eu consigo analisar dados em tempo real do consumidor que está ali dentro. A metodologia utilizada no estudo ela foi uma abordagem mista, então a gente teve uma qualitativa de 5 entrevistas com os gestores de TI do varejo brasileiro, e a quantitativa foi um questionário online com 156 consumidores. Então, a gente teve as entrevistas semi-estruturadas e a quantitativa com um questionário online. Aqui eu trago um pouco dos resultados que a gente teve, os principais achados durante essa entrevista. Primeiro, com esses gestores de TI. Então, esses são profissionais que estão à frente de grandes varejos brasileiros, farmácias, supermercados, home centers, eletroeletrônicos. Eu procurei buscar de diversos segmentos e que tem no seu dia a dia esse desafio de trazer tecnologia para dentro da loja para aprimorar a experiência de consumo e reverter em fidelidade, aumento de ticket médio, e todos os benefícios que essas experiências podem trazer. Como senso comum nas entrevistas, a gente teve as tecnologias mais citadas. Então, muito se falou sobre self-checkout, etiquetas eletrônicas, sensores e Wi-Fi dentro da loja. Os benefícios mais citados pelos gestores de TI foi a questão da eficiência operacional, agilidade e automação que essas tecnologias trazem. E quanto às barreiras, a gente teve a questão do custo da tecnologia, que realmente é uma das barreiras, a resistência interna e a aceitação do consumidor. Aqui a gente tem um ponto importante. Toda implementação de tecnologia, ela passa por essas barreiras de resistência interna, né? Eu tenho uma equipe que atua no chão de loja, que atua dentro da loja, que a um primeiro momento enxerga a tecnologia talvez como uma inimiga ou um dificultador do trabalho. Então, eu tenho esse primeiro ponto a se passar, que é a resistência interna. Depois, eu tenho a aceitação do consumidor, porque a gente tem algumas tecnologias que são implementadas, mas não são adaptadas para o consumidor. Ele não se adapta àquilo, ele não utiliza, ela não faz sentido, acaba sendo retirada das lojas. E foi um ponto interessante, porque os 5 trouxeram as mesmas questões e enfrentam, portanto, as mesmas dificuldades nos seus negócios. E o impacto, né? Então, qual que é a percepção deles quanto ao impacto dessas tecnologias utilizadas nas lojas? Era a questão da vantagem competitiva e a modernização da loja. Então, eles percebem que a loja, assim como eu citei aqui um recorte da frase de um dos gestores de TI, de um supermercado, foi essa questão de que a experiência do cliente ela melhora na loja com o uso dessas tecnologias. Então, a loja fica mais agradável e ele volta. O cliente, então, da visão dos gestores, ele possui essa visão de melhoria de experiência por conta do uso da tecnologia, que ele encontra no varejo físico, e por isso ele volta. O head de TI de outro varejo, o supermercadista, comentou da questão de fornecer a informação muito mais rápido. Então, eu consigo coletar informações de uma forma muito mais eficiente e rápida do meu consumidor e devolver para ele também informações muito mais rápidas, que é o caso das etiquetas eletrônicas, que eu tenho uma atualização automática. Toda vez que ela muda o preço no frente de caixa, ela já muda na etiqueta.
Assim, o meu consumidor não passa pelo constrangimento e pela dificuldade de você chegar no caixa, né, pela frustração de você chegar no caixa e o preço está diferente do que você viu na gôndola. Então, toda essa questão da informação e da automação é percebida pelo time de gestores, de profissionais, como grandes vantagens e algo que realmente impacta o consumidor no trajeto de compra. E aí, falando um pouco sobre as entrevistas realizadas com os consumidores, né, a pesquisa online. Então, a gente tem uma percepção geral de tecnologia no varejo físico. O checkout automatizado, ele é algo que é reconhecido e que eles reconhecem que torna o processo mais rápido. Então, a gente tem aí 89% já concordando em ser uma tecnologia útil e que torna o processo mais rápido. 86% dizem se sentirem à vontade com o uso de self-checkout. Então, é uma solução que já está sendo bem adaptada para o Brasil, né, bem adotada pelos varejistas, e o consumidor também está adotando bem. A gente vê uma crescente uso dos self-checkouts aqui no Brasil, né? Então, antes os supermercados tinham a maioria dos caixas com atendimento físico e apenas uma parte de self-checkout. Hoje a gente já vê alguns estabelecimentos que estão mudando esse formato, oferecendo mais self-checkouts do que o atendimento físico. E isso vem dessa facilidade que o consumidor encontrou e pela percepção dele, né? Pela aceitação dele no uso dessa solução. Então, a gente tem aqui 86% se sentem à vontade usando o self-checkout. 83% percebem a experiência como moderna e inovadora, então eles percebem o uso dessas tecnologias dentro do varejo físico e entendem isso como algo moderno, algo que traz um a mais para a experiência. E 85% acham os recursos fáceis e intuitivos de usar, que é outro ponto importante porque casa com a preocupação dos gestores de TI, da adoção dessas tecnologias por parte do consumidor. Se o consumidor achar alguma barreira nessa tecnologia, ele não vai utilizar, e aí é um investimento que foi desnecessário. Mas a gente tem alguns pontos de atenção e de resistência também que são bem relevantes. A questão da proteção de dados, que é algo bem recente no Brasil. A gente tem aqui uma dispersão entre as respostas, né? Nessa pesquisa foi utilizada a escala Likert, então a gente tem 21% neutro, 17% nota 4 e 19% nota 3. Então a gente tem um alto grau de divergência entre eles, o que mostra que o consumidor está em dúvida se os dados que ele fornece para o varejista nesse momento do uso das tecnologias, se eles estão sendo bem tratados, se eles estão sendo protegidos ou se ele está exposto. Então, a gente percebe que o consumidor ainda está em dúvida. E a dúvida, ela abre margem para insatisfação, para que não queiram utilizar a tecnologia. E aí, de novo, a questão da segurança ao fornecer dados pessoais. Então, as respostas, de novo, elas apareceram muito divididas entre os pontos da escala, o que mostra que não há um consenso. As pessoas realmente ainda têm dúvidas se estão protegidas ao fornecer os dados pessoais. A solução mais polêmica que é percebida pelo consumidor é a questão do Wi-Fi gratuito em troca de dados. Acho que muita gente já entrou num ambiente de Wi-Fi gratuito e em troca desse Wi-Fi ele pede os seus dados, né? E esse é um tema polarizado porque a maioria não tem clara para que vai ser utilizado esses dados, né? A maioria não tem essa noção de que os dados eles estão sendo fornecidos para uma base, a base vai ser utilizada pelo próprio estabelecimento, o estabelecimento tem a autorização de vender a minha base de dados para uma empresa terceira. Então, essa falta de clareza, ela traz dúvida aí para o consumidor. E a interação humana ainda é valorizada por parte dos consumidores. Faz parte da nossa cultura e muitos dos nossos consumidores ainda enxergam o momento de compra como um momento de troca. Então, é a conversa com o caixa, é a conversa na padaria, é a conversa na loja de roupa, é essa troca que eu tenho com o vendedor que ainda é valorizada por uma questão cultural. Travou aqui. Aí, foi. Aqui eu trouxe um quadro comparativo para a gente ter uma noção mais clara do que é ponto de divergência e o que é ponto comum entre as opiniões dos profissionais de TI e dos consumidores. Então, quanto ao uso das tecnologias, aqui eu marquei em vermelho o que está divergente e verde o que eles concordam.
em os pontos que concordam. De divergente, a gente tem a questão do uso da tecnologia. Enquanto o profissional de TI ele vê como algo essencial para eficiência, automação e estratégia do negócio, para ele já é algo muito estabelecido e muito claro. Não é algo que você pode optar por ter ou não. Ele é necessário. Enquanto da parte dos consumidores, eles reconhecem a presença dessa tecnologia, mas nem sempre compreendem o funcionamento ou veem grande diferença no uso delas. Como meu tempo está acabando, eu vou tentar os pontos de divergência, que eu acho que eles são mais interessantes para futuros passos. Então, o Wi-Fi e a conectividade, que foi o ponto mais relevante, em questão de divergência da importância e da clareza do uso dessa solução, mas pelo medo da segurança de dados. Então, enquanto o profissional de TI enxerga a ferramenta como algo para engajamento, suporte à experiência de compra, o, o consumidor ele acaba usando para outras coisas dentro da loja, que não necessariamente para algo que vai aprimorar a experiência dele de compra. E tem a questão da segurança da privacidade de dados, que foi algo que levantou fortemente na pesquisa, que há essa divergência. A gente tem a questão da confiança da marca, então para os profissionais de TI, eles ligaram imediatamente a imagem de inovação e diferenciação à confiança da marca, em que esse uso de tecnologia e inovação traria essa visão para o consumidor final. E, por outro lado, os consumidores que responderam à pesquisa não associaram diretamente tecnologia à confiança da marca, não fazia parte ali da estruturação do branding para eles. E o futuro da tecnologia. Então, enquanto profissional de TI, ele está vendo aí uma visão otimista, com mais automação, mais uso de dados, mais inteligência artificial, o consumidor está esperando mais praticidade e não mostra como ver isso a longo prazo. Finalizando, então, aqui a gente tem que a pesquisa ela confirma os achados dos estudos, né, da referência bibliográfica que a gente já tinha. A inteligência artificial e a IoT aprimoram sim a experiência de compra, mas não substituem a interação humana. E que há um desalinhamento interno, né? As empresas ainda subestimam a preocupação do público com a questão da privacidade. E a questão da comunicação e o treinamento como algo essencial para a adoção da tecnologia eficaz, e aqui tanto para público interno quanto para cliente final. As conclusões, a IoT e inteligência artificial fortalecem sim a experiência de compra e eficiência operacional. A gente tem essa questão da desconfiança do uso dos dados, o desafio de alinhar a inovação tecnológica com a percepção de segurança e a contribuição do estudo, que é ampliar o debate sobre a personalização versus a confiança no varejo físico. As limitações da pesquisa, possíveis futuros estudos, né? De abranger melhor o assunto, algumas referências bibliográficas que foram utilizadas aqui, e obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigada a todos. Portanto, vamos saltar. Realmente não temos Graciele, a que era do, Graciela, não é? Pois eu não isso, tinha aqui que o nome. era do estudo Conectando Fé e Comunicação. Muito bem. Portanto, eu gostaria de dar um bocadinho a palavra à audiência, no sentido, não somos muitos, mas ainda temos aqui algumas vozes que se podem fazer ouvir e se queriam lançar alguma questão para debate relativamente a estas apresentações ou até mesmo se têm alguma questão, alguma dúvida que gostassem de esclarecer. Portanto, passo-vos a palavra. Se assim. Achei legal que todos os assuntos casam um com o outro, então foi um bom núcleo que a gente teve. Achei que a questão do software da internet casou principalmente com o que o Caio falou de experiência no sentido de o que é que se recebe, né, o que é que se é esperado. Então, de minhas contribuições, achei que fez muito sentido, todo mundo conseguiu se complementar. Então, Muito bem. É que eu tenho dúvidas, eu tenho questões também poderei fazer, mas se quiserem, se houver alguma. Eu Queria. queria parabenizar o trabalho aí das garotas, achei muito interessante, certo?
No trabalho da Isabela, eu achei interessante a questão do confiança e tecnologia. Eu acho que isso é um tema que a gente tem que se debruçar mais em cima disso, porque nem o consumidor não vê ainda a tecnologia como confiança, né? Você vê que os gestores lá da tecnologia, eles compreendem completamente que confiança é tecnologia, tecnologia é confiança. E o consumidor não. O consumidor ainda tem uma questão muito relacional ainda, né? Com a marca, com onde ele vai comprar. Então, ele ainda não consegue compreender a tecnologia como 100% algo confiável, né? Por isso que a gente tem a LGPD, né? A GDPR na Europa, que é a Lei de Proteção dos Dados. Mas, enfim, é só uma questão que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante. O consumidor não vê tecnologia ainda como algo completamente confiável, né? Gostaria então só de fazer um adendo sobre o trabalho do Caio, né? Gostei muito de todos os trabalhos das apresentações também. É, Caio, no seu caso, eu fiquei pensando, né, no futuro, né, da sua pesquisa, em outros contextos, porque me remeteu, assim, por exemplo, à campanha que a gente via muito assim, de auxílio aos necessitados na África. E a gente tem uma distância geográfica grande, né? E às vezes até de contexto. E talvez para eles então caiba uma mensagem positiva, né? De olha só, há tantos anos a gente ajudando, olha essa família que foi impactada, né? Como ela foi impactada. Então isso pode agregar, né? Em outros âmbitos. É, pensei aí que foi muito legal o achado de vocês. Só para complementar um pouquinho, esse é porque o trabalho tem muito, está muito grande ele, né? Tem muita informação. Aí eu trouxe que já é um trabalho que a gente já fez há um tempo. Eu já inclusive fiz outros semelhantes, só que só com aspectos do consumo verde, né? Inclusive foi publicado na RAC, onde eu trabalho apelo emocionais no consumo verde. E, por incrível que pareça, o orgulho era mais interessante para vender mais, né? Então, você trazer o orgulho, a pessoa se sente mais. Então, o que me chamou a atenção é que, quando está próximo da gente, o anúncio era próximo, né? Eu trouxe aqui, como eu estava aplicando no Ceará, eu trouxe aspectos do Nordeste para trazer a ideia de culpa, medo, para a pessoa ficar mais intrigada. E aí elas viam mais seriamente, né? Olha, quando tem um medo e está próximo de mim. Então, e o orgulho, ele nem sempre é estudado em questão de risco climático, percepção climática, né? Porque a gente ainda tem aquela noção de que o medo e culpa é o mais importante. Trazer medo aí que eu faço a pessoa se tornar mais preocupada com o meio ambiente. Às vezes não, né? Às vezes você dizer que ela está ajudando o meio ambiente ou dizer que ela faz parte dessa mudança, talvez seja mais interessante a longo prazo. E aí cai no alimentação da nossa pesquisa, que é justamente essa. A gente não viu nessa questão temporal, né? Talvez um estudo futuro, que é o que a gente já está pensando em fazer essa diferenciação. Eu posso só, e mais chega, que foi interessante esta discussão. A Rosana deu uma ideia e agora ouvir o Caio há bocado também me deu uma ideia ao ouvi-lo sobre o trabalho da Isabela. Eu acho que aí a questão cultural também é importante. A questão cultural, porque o efeito do medo versus, por exemplo, a responsabilidade, já nem falo do orgulho, e está comprovado isto, que há uma relação direta com o tipo de cultura que nós estamos a tratar e o tipo, portanto, eu percebo perfeitamente que tenha trabalhado o medo, a questão do medo. Na minha sociedade, o medo também ainda tem essa é o medo e a vergonha, a questão da vergonha também é muito associada ao nosso tipo cultural, menos até do que a responsabilidade, essa responsabilidade perante questões ambientais. E depois também depende da faixa etária do nível educacional. Portanto, aproveito para lhe perguntar se por acaso essas questões, inclusivamente sociodemográficas e culturais, foram trabalhadas, ou até pode ser uma ideia para trabalhar de futuro, não sei. Não foram trabalhadas, mas eu acho que duas questões que podem ser trabalhadas, eu acho que seria interessante.
questão cultural, né? Talvez pegar culturas, sei lá, baseado nas culturas de Hofstede, por exemplo. E outra questão que a gente acha muito interessante, que é pouco estudada ainda, é a questão, talvez está sendo até mais impactante que as diferenças culturais, é a ideológica. Porque isso está impactando muito essa questão climática, né? Claro. A questão ideológica faz você não perceber, não percebo a mudança climática, ou não quero perceber, né? Então, dependendo da ideologia também, ela consegue te explicar muita coisa. Mas culturalmente, com certeza. Aí pode ser um estudo cross-cultural aí, né? E sim, a questão da educação também me parece, da instrução, do nível de instrução, também terá. hum, em relação, eu depois tenho uma pergunta para si, se mais ninguém tiver, não sei, mas em relação à Isabela, a ideia que estava a falar, porque era precisamente, foi precisamente aquilo que me chamou a atenção. Os gestores acham que isto, aqueles gaps que a Isabela referiu, o gestor face ao consumidor, o gestor, não, mas isto leva à modernização, o uso de tecnologia, claro que eles têm todo o interesse, não é? Porque de alguma forma vão ter aqui uma poupança de custos, podem ter um investimento inicial, mas depois terão poupança de custos, tornam o sistema mais transparente, mais ágil, mais eficiente, etc. Não é? Portanto, isso percebe-se. Mas do lado do consumidor, e depois o Caio até disse, porque o consumidor ainda está muito ligado à marca, à questão da marca, etc. E eu estava a pensar, estava a ouvi-la e estava a pensar assim, ora bem, isto já estamos aí para o self-service. Porque a questão não é só a tecnologia traz-nos vantagens, por exemplo, a vantagem de eu ter a certeza que chego ali o preço é mesmo aquilo que eu vi marcado na prateleira. Acontece muito, irmos ao supermercado e tenho uma promoção, depois o sistema ou seja, quando fazem o pagamento não é refletida a promoção, eu vou engano, então corrigem, senhor, eles corrigem, mas quer dizer, o tempo que eu perco, portanto, é uma garantia que me dá, tem aspectos muito positivos. Mas esta questão do serviço, eu perco o serviço. E eu parece-me que não é só a questão cultural, que também a consigo compreender. Eu poder interagir, falar um bocadinho, todo o serviço, este acompanhamento, esta solidão que nós temos só com a tecnologia, de não ter apoio. E o serviço paga-se, o serviço é caro. O serviço, aliás, é uma componente importante do prestígio nas marcas, traz valor, porque tem valor, o serviço é reconhecido como algo que traz valor, não é? Que me traz comodidade, benefícios, etc. E, portanto, eu pensei, esta questão da marca, eu penso aqui que não é só que se não seria importante também perceber até que ponto eles estão a achar que estão. Eu estou a trabalhar, que é o que eu penso muitas vezes, estou a trabalhar de borla, mas não digo já, trabalhar de borla para as marcas, porque eu é que faço o self-service. Eu estou a pagar e percebe? Eu não sei se por acaso analisou esta questão de eu perder serviço, eu perder contacto humano, etc. Pronto, é um Sim, bocadinho, deixa. foi analisada assim essa questão de perder o contato humano, né? E da parte do consumidor, isso não é algo bem visto. Ele quer ter esse contato, né? E aí por vários motivos. Tem essa questão do suporte que você tem durante a compra. Então, se eu tenho uma dúvida durante uma compra, eu quero chamar alguém, eu quero que alguém resolva na hora. Eu não quero entrar num sistema que vai me levar para outra página. Então, a gente tem essa questão, mas a gente tem uma questão também cultural forte, e que temos em outros países, com certeza, que é a questão da amizade que se forma no varejo. Aquele varejo que você frequenta todos os dias, Relacionamento, desculpa o interrompê-la, é mesmo um relacionamento. relacionamento. Sim, Exato, mas diga, diga. o relacionamento. E isso foi algo até que foi identificado em questão de faixa etária. Porque quando a gente chega numa faixa etária mais idosa, eu imaginei que a gente ia ter um número baixo de adoção de tecnologia. Mas não, o idoso ele está disposto a aderir. Ele gosta do uso do self-checkout, ele se sente legal usando aquilo, ele acha super interessante acompanhar, mas ele não abre mão de passar no caixa e dar um oi para a atendente, perguntar como é que está o filho dela, como é que vai, porque é um ambiente de relacionamento também. Então, uma das conclusões que a gente chegou no estudo é que um dos desafios vai ser esse, vai ser manter o equilíbrio entre a inovação, a tecnologia e o humano, a humanização do negócio, que vai ter que manter. Isabela, é engraçado que quando eu fiz aquela pergunta, né, que os consumidores ainda não confiam totalmente na tecnologia. Mas o trabalho da Samara, justamente, ele busca responder esse gap, né? As pessoas ainda não confiam completamente na tecnologia
Mas talvez o CXM, né? Ele vai, ele vai justamente suprir esse gap, né? Porque ele vai buscar essa questão um pouco mais relacional, né? Isso, uma das coisas que foi pelo menos a gente foi percebendo, e eu falo porque eu trabalho numa empresa de software, é que a tecnologia é uma coisa que assusta, então a gente volta para aquilo de ter receios, ainda mais no setor de engenharia, então, sendo sincera, é bem difícil de uma pessoa hoje aprender um software. Imagina, o pessoal da engenharia não é novo de 18 anos, é um pessoal que já tem seus 50 anos de idade, então tu tem que ter outra abordagem. Mas também essa questão do CXM é porque eles foram notando que não tem como só fazer um site, mandar uma mensagem no WhatsApp. A empresa tem que ter isso de, tipo, tu ter orgulho de fazer parte dela também, mas tu tem que ter todos os passos a passos muito bem definidos. Isso foi uma das coisas que trouxe segurança para quem for investir. Então, ter essa parte de instigar o cliente, mas daí o que está ganhando marketing agora é o pós de tudo isso. Então, vai além de só comprar, é realmente todo o cuidado que tem depois, que é uma das garantias para quem tem medo de tecnologia, para quem não está tão acostumado, né? E, Samara, este debate está sempre interessante porque é precisamente os pontos que eu também, que eu até tinha aqui anotado. Também preparei alguma discussão. Eu parece-me que há também a questão de que está a falar do B2B. Ora, a questão relacional no B2B é muito importante, porque está a falar em soluções à medida, não está a falar em serviços padronizados, está a falar ou num produto padronizado, neste caso o produto, que é o software. Mas o software requer logo serviço, pela sua sofisticação, o nível tecnológico, não é, que apresenta, etc. Mas neste caso concreto são soluções à medida, estão aqui montantes elevados envolvidos, imagino eu, não é? Portanto, isto não é como comprar um par de sapatos, não é? Portanto, e é estratégico para a empresa, não é? Comprar um software pode ser muito estratégico, não é? E, portanto, eu parece-me que esta questão do relacionamento, e é isso que eu lhe ia perguntar, porque aqui onde é que se faz o relacionamento? Há o relacionamento com entre as marcas também, não é? Com a marca, mas há também um relacionamento da pessoa que está a tratar deste assunto, quer dizer, vai ter que se gerar essa confiança entre os funcionários, o funcionário de um lado e o funcionário do outro, e para além depois dos outros níveis hierárquicos que terão de aprovar, etc. Mas não sei se por acaso esse assunto também lhe interessou e se tem alguma coisa que queira acrescentar sobre isto. Eh, Nossa, deixe- isso foi um dos pontos que eu pensei muito, principalmente no paralelo do que é o B2B e o B2C, porque é diferente, mas até o que a Isabela estava comentando de ser um chat ali que vai responder, não tem como ser assim na questão de software de PJ, né, de CNPJ, porque é um investimento muito alto. Imagina você comprar um software de 300 mil, que nem você falou, não é como comprar um sapato. Então, essa questão de, apesar de ser empresa para empresa, a gente está focando muito no cuidado de como você vai representar esse serviço. Então, no final, é uma pessoa com uma pessoa falando, né? Mas aí sai da nossa opinião. A gente começa a se entender como empresa, conseguir vender o que a empresa é, não só o software, né? não sei se há mais alguma questão que tenham. É só Eh, complementar o que a Samara falou agora, que no final a questão é essa, né? É gente comprando de gente, é uma pessoa comprando de outra pessoa. Por mais que eu esteja no B2B ou no B2C, eu tenho que ter um nome por trás, né? Quando as coisas complicarem, quem que eu vou chamar? Eu preciso ter alguém. E quando é B2B, eu tenho todo o meu cargo também, né? Que envolve a confiança que a empresa depositou em mim de adotar um software e que se algo der errado, eu preciso saber de quem que eu vou chamar um socorro, eu preciso ter uma pessoa que me apoie do outro lado. Então a gente acaba tendo negócios de pessoa para pessoa mesmo. e a questão da confiança mesmo entre as equipas de trabalho é importante, independentemente da reputação da empresa com quem estamos a trabalhar, não é? Aliás, está documentado, é algo que está documentado.
Muito bem, eu não sei se têm alguma. Nós estamos perfeitamente no tempo, apesar de tudo este. Conseguimos apanhar. Eu estou contente de conseguir fazer tudo o que hoje queria e ainda estive aqui convosco. Foi mesmo um prazer. Eu não sei se têm mais alguma questão. Teríamos muito a falar, como disse o Caio, o seu trabalho é muito grande. Inclusive, tinha questões até de metodologia que seriam importantes. Mas julgo que estamos no nosso limite. Como é que é, Isabela, o nosso tempo? Isto é para terminar a. A gente tem mais 15 minutos. Ai, temos mais 15 minutos, muito bem. Então, sendo assim, não sei se o Caio quer explicar um bocadinho, porque eu acho que o seu desenho metodológico, a questão, eu, por exemplo, uma das dúvidas, porque eu imagino teria muito a dizer, não é? Mas foi pouco tempo disponível. Aquela justificação, até por uma questão didática, até para todos nós, a justificação a questão dos 5 estudos versus um estudo geral, e como é que isso foi, porque é que foi decidido, qual a sua justificação por essa opção. E depois parece-me a mim que acaba por utilizar amostras diferentes, não é? Porque agora são 500 e tal, depois são 500 e não sei o quê, e dá-me a ideia que tem aqui agora. Portanto, se quiser justificar, explicar um bocadinho melhor o seu desenho metodológico, era interessante, porque acho que tínhamos todos a ganhar. Pronto. Alguns trabalhos, inclusive o que eu tinha feito na hack, a gente fez essa primeira manipulação para ver que eu acho interessante, e a gente coloca como um estudo, né? Alguns chamam como um efeito de manipulação, como se fosse um pré-teste, mas a gente coloca o quê? Cada pessoa olha um apelo e confirma se aquele apelo é de fato aquele apelo que ela está vendo, né? A gente quer propor culpa. Olha, isso aqui é culpa para vocês? A gente faz perguntas e vê se ela entende aquilo como culpa, né? A gente coloca no cenário. É, talvez pelo tempo faltou um pouco eu colocar também as imagens, né? Também seria mais interessante o cenário, mas era muita imagem, então acho que eu decidi não colocar. E o segundo estudo, a gente faz a mesmo efeito de manipulação com a distância psicológica. Olha, isso aqui parece contextual para você, mais próximo, né? Esse aqui parece mais distante. E aí a gente coloca cada apelo em um cenário próximo e distante. Seria o estudo 2. Pronto, os dois primeiros estudos são mais efeitos mesmo de manipulação. O estudo 3, 4 e 5, aí foi uma discussão que eu tive com outro professor, que ele decidiu tirar o estudo 5. Eu falei, não, o estudo 5 tem que ter porque é o estudo geral, né? E aí foi mais uma disputa mesmo ali entre nós dois. E aí a gente decidiu ficar com o estudo 5. O revisor da revista falou: olha, tá estranho porque parece que o estudo 5 deveria vir primeiro, como se fosse um funil, do que o estudo 3, né? O estudo 3 já é mais específico, o 3 e o 4. Por que que o 5, que seria o geral, tá depois, né? E aí a gente vai justificar, né, para ele, óbvio. Olha, não, foi um erro, a gente pode alterar a ordem, talvez o estudo 5 seria mais interessante se fosse o 3, e o 3 e o 4 seria o 4 e o 5, que seriam mais específico, né? Então foi uma coisa que ele reclamou, né? Mas na hora lá, a gente, com a pressa, acabou colocando na ordem errada. Mas basicamente é isso, né? Acho que no geral tiveram 70 pessoas responderam um e o 2, né? Então elas viram todas as manipulações, porque foi o e fim. E no 3, 4 e 5 aí a gente pegou um grupo para cada E sim, manipulação. Aí a gente o- fez desse jeito. Aí por isso que deu, acho que eh, 650 pessoas ao todo, ou algo seja, assim. mas há alturas em que a amostra é diferente, não é? Porque depois são acrescentadas É. pessoas, é isso? Isso, Há uma isso. amostra e depois é acrescentada. Ah, estou a perceber. Mas, O 3, o portanto, 4 e o 5 são cada pessoa só vê um grupo. É. pois, e depois essa atribuição será aleatória, não é? Aos grupos, é isso, as Isso, pessoas são aleatório. atribuídas Você aleatoriamente, muito tem bem. a gente coloca para ela escolher um número, certo? Que é para tentar, é, continua não probabilística a amostra, né? Continua não probabilística, mas Isso. ainda assim a gente dá uma aleatoridadezinha para não induzir, né? Porque aí a gente exime nossa culpa. A gente não está induzindo a pessoa para aquele cenário, ela está escolhendo. Quando atingir o número que a gente quer, a gente para. E como é que portanto, como é que foi feita a moderação? Se quiser explicar o teste de moderação, em que fala na teste de moderação e como Ah, é que fez essa manipulação dessa variável.
Pronto, a moderação foi só local abstrato. Então, a gente tinha um grupo, a pessoa, por exemplo, o apelo de culpa. Tínhamos 40 pessoas que viram culpa mais próximo e 40 Ok. pessoas que viram culpa mais distante. Pronto, na hora de manipular, a gente só coloca 0 ou 1, né? Pronto, aí se tornou a moderação. Não é aquela moderação que a gente faz no process, mas é somente uma moderação ali na nova, né? Ou seja, é uma comparação de grupos e não Isso, não é os efeitos, não é? Portanto, exatamente. estou a perceber. Ok, porque era uma dúvida. Mas Uhum. não sei se há mais alguma questão que vocês tenham em relação ao trabalho do Caio, ou da Samara, ou da Isabela. Hum, Satisfeito. hum, Estão todos satisfeitos. Também. Aqui já é um bocadinho tarde em Portugal. Isto foi um dia longo. Amanhã tenho mais Imagino. amanhã. Sim. Portanto, olha, desejo a todos muitas felicidades para o vosso trabalho. Os meus parabéns por estas apresentações e foi realmente um convívio muito bom. E pronto, e continuem a usufruir do CMA. Está bem? Perfeito. Muito obrigada, Helena. Obrigada Pessoal, pela muito sua obrigado, participação, viu? desempenho. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Parabéns, Adeus. meninos, pelo trabalho, viu? Tchau, tchau, Adeus. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Adeus.